Bom, primeira coisa, seria interessante explicar mais ou menos qual é o tom do curso, né? Eu não sei se vocês pegaram o folhetinho com o programa, eu já tinha 1 ou 2 parágrafos de texto no comecinho, explicando que a ideia é, no decorrer desse 1 ano, passarem o quê? Os alunos chegarem a definições mais ou menos claras dos conceitos fundamentais, tá, da vida política. Primeiro chegar a um conceito acerca do que é vida política, chegar a um entendimento acerca do que é vida política e de quais são os conceitos fundamentais que determinam o modo de ser ou de existir desse aspecto da realidade ou desse ente que nós vamos chamar vida política. Está claro isso aí? Quer dizer, não é um exame exaustivo dessa ciência. Pelo contrário, é realmente um exame introdutório. Quer dizer, a ideia é que com o que o sujeito aprender nesse curso aqui, ele possa examinar qualquer obra sobre ciência política por si mesmo. Tá? Então a ideia não é que você vai sair daqui já com um conhecimento de ciência política total. Mas como você vai ter entendido mais ou menos as regras do jogo e ter alguma ideia de como você investiga uma questão em ciência política. Ou uma questão política concreta. Está claro isso aí? Porque na vida política, as ações são tão complexas e elas envolvem um número tão grande de fatores que muitas vezes as ações políticas têm significados reais completamente opostos àqueles que aparecem imediatamente para o público. Tá? Então, quando você vê uma decisão de um presidente, um acordo entre 2 nações, a proclamação de uma lei, a promulgação de uma lei, muitas vezes elas parecem ter um determinado significado político, e se você examina a origem daquela ação naquele contexto político, você vê que ela vai resultar no contrário do que você estava pensando de imediato. Então ela tem um significado contrário. Está claro isso aí? Então vamos dizer que as ações políticas não são fenômenos como as cores. Você olha o negócio e fala, aquele é vermelho, aquele lá é azul, aquele outro é verde. E essa impressão inicial não vai mudar muito, por mais que você analise o que aconteceu ali, o que é aquela cor. Está claro isso aí? Quer dizer, as cores são fenômenos que podem ser reconhecidos imediatamente. Você só precisa possuir os nomes delas para classificá-las. Claro, as cores são um pouco mais complexas do que isso. Se você examinar as cores, você pode descobrir quais são os elementos que a compõem dentro da própria categoria de fenômeno que é a cor. Então você pode dizer, não, as cores são combinações de outras cores. Certo? Esta cor aqui cai bem com aquela outra, ou esta complementa a outra, esta tem o mesmo grau de luminosidade que outra, ou esta é mais luminosa, aquela é menos luminosa, etc, etc. Mas isso não vai mudar a constatação inicial. Esse aqui era vermelho, aquele lá era azul, aquele lá era verde, aquele lá era amarelo. Está claro, hein? Pois bem, no exame de uma ação política ou de um fenômeno político qualquer, é bem possível que a sua visão sobre o fenômeno mude 180 graus depois do exame. Está claro, hein? Então, nesse sentido, a política é muito semelhante à ciência moral. Também os atos humanos, em geral, você vai dizer, o sujeito fez isto, é justo ou injusto. A gente vai ter uma impressão inicial. Está claro assim? Mas se você estudar a história do ato, você pode chegar à conclusão contrária da inicial. Está claro assim? Atos que muitas vezes parecem injustificados, depois de um exame, se mostram como não somente justificados, como eles eram exatamente o dever moral do sujeito naquele momento. Está claro isso aí? Por outro lado, quer dizer, além da semelhança com a ciência moral e com os fenômenos morais, os fenômenos políticos estão ligados aos fenômenos morais, porque os fenômenos políticos também são atos humanos, só encarados sob um outro aspecto. Está claro isso aí? Ou então, por exemplo, você quer ver um outro, a competência técnica também é um aspecto dos atos humanos. Tudo isso são ciências ligadas ao quê? Aos momentos em que as pessoas tomam decisões e modificam elas mesmas ou o ambiente ou outras pessoas. Está claro, hein? Pois bem, a vida política acontece quando esses atos se dão no panorama mais complexo possível. E aí, isso a gente vai ver mais para frente, mas então é importante saber isso. Como o panorama das ações políticas é muito complexo, é muito fácil que o exame revele uma ação completamente diferente do que a gente tinha percebido no começo. Está claro, hein? Isso faz com que algumas ações políticas sejam extremamente difíceis de você avaliar no momento em que elas se dão.
Muitas você pode examinar quando se dão. Se você já estava examinando o contexto antes. Se você já examinava o panorama antes. Certo? Mas acontece de algumas, umas poucas, de fato não poderem ser analisadas. Está claro, hein? Porque o que acontece, veja bem, ao contrário da ciência moral, em que o agente moral, enquanto agente moral, a ação sobre o seu aspecto moral, certo? Ela tem, de fato, sempre um juízo objetivo e permanente, que é a consciência do sujeito que age. Quer dizer, mesmo quando o sujeito é corrupto, certo? Ele é testemunha do ato dele, ele é testemunha plena do ato dele. Ninguém é testemunha plena de um ato político. Porque um ato político nunca é exclusivamente o ato de um indivíduo. Está claro isso aí? Simplesmente, ele, às vezes um indivíduo age como um foco da ação política. E aí ele se dá um novo rumo ou desvia um pouco, numa outra direção, certo? Uma série de atos anteriores que são de outros indivíduos. Está claro isso aí? Quer dizer, geralmente, uma ação política consiste em você dar um novo rumo, uma nova orientação, um novo significado a atos prévios de outras pessoas. Está claro isso aí? Nem sempre o sujeito que é esse foco, o sujeito que muda um rumo um pouquinho, ele está plenamente consciente das intenções, certo? E dos valores das pessoas que estavam agindo antes. Está claro isso aí? Mas a avaliação do ato político envolve a avaliação dessas duas coisas também. Não, peraí, o que os outros caras estavam fazendo, o que eles queriam, eles iam chegar lá e para onde esse cara mudou a coisa? Está claro isso aí? Então, vamos começar pelos primeiros conceitos, que são o seguinte: qual é o traço distintivo da política, certo? Em relação a qualquer outro grupo ou associação. Vamos pegar um pouquinho de água para ver se vocês viram. Veja bem, várias espécies de animais formam associações ou grupamentos, vivem de modo mais ou menos coletivo. Por que nós não dizemos que esses animais têm uma vida política? Então, por exemplo, por que uma alcateia não tem uma vida política, ou uma colmeia, ou um grupo de leões, e assim por diante? Qual a diferença entre a sociedade dos leões e as sociedades humanas? Uma das primeiras diferenças podem ser os motivos, as motivações pelas quais os animais se associam podem ser diferentes das motivações pelas quais os seres humanos em geral se associam. Mas a verdade é que a motivação é irrelevante quanto à diferença político e não político. Certo? Se um grupo de pessoas se juntar para viver pelo mesmo motivo que os lobos se juntaram para viver, certo? Ainda assim essas pessoas constituirão uma sociedade política. E os lobos nunca farão isso. Quer dizer, a diferença não está no motivo. Certo? A diferença principal entre a simples vida gregária, quer dizer, associar um certo número de semelhantes para eles conviverem, e a vida política propriamente dita, está no conceito de justiça. Quer dizer, os lobos, quando eles se organizam na alcateia, o que vai acontecer? Os machos da alcateia vão brigar até eles descobrirem quem é o mais forte. Se eles descobrirem quem é o mais forte vai ser o chefe. Acabou. Não tem discussão. O lobo, que é o segundo mais forte, o terceiro mais forte, o último mais forte, eles podem não gostar da situação. E evidentemente eles não gostam. Todos eles queriam ser o chefe, senão eles nem teriam brigado. Eles teriam olhado o maiorzinho e já deixado ele ser chefe. Mas eles não consideram isso injusto. Está claro, hein? Agora, se vocês lembrarem de vocês quando já desde criança, vocês vão perceber que desde criança vocês notam a diferença entre o desagradável e o injusto, o indesejado e o injusto. Em algum momento essa diferença foi se tornando clara. Está claro, hein? Foi algum dia da escolinha, você bateu no sujeito, daí ele foi lá e pisou nos seus lábios. É claro, ele pisar nos seus lábios é desagradável. Mas não é a mesma coisa que se ele simplesmente tivesse pisado nos seus lábios e quebrado, sem nenhum estímulo anterior. Está claro, hein? Quer dizer, o tipo de revolta ou de desagrado é diferente. Está claro, hein? Quer dizer, no primeiro você tem só um sentimento de desagrado, no primeiro caso. No segundo você tem um sentimento de injustiça. E a sua reação se chama indignação. Eu estava aqui, não fiz nada contra ele, o sujeito veio e quebrou minhas coisas.
Está claro para vocês que em algum momento vocês perceberam essa diferença? O que caracteriza a vida política é que não importa por que motivos os seres humanos se associem, eles sempre esperam que essa associação seja regida pela justiça. Está claro, gente? Quer dizer, ninguém se associa sem ter essa expectativa. Nenhuma associação humana se constitui e perdura, a não ser associações muito temporárias, em situações de emergência. Quer dizer, nenhum ser humano forma uma associação permanente sem esperar que ela seja regida pela justiça. Está claro, gente? Para saber isso aí, você tem que simplesmente perceber isso aí em vocês. Porque é impossível que vocês mesmos se comprometam intimamente a se associar a um grupo de pessoas nas quais é normal que você seja injustiçado. Entre as quais é normal que você seja injustiçado e que você injustice as outras. Você só faz isso deliberadamente, quer dizer, com o consentimento íntimo. Também é claro que você pode entrar numa associação em que as pessoas vão te injustiçar, porque ou é isso, ou você entra na associação, elas vão te injustiçar, ou elas vão te injustiçar de uma maneira maior se você não entrar na associação. Aí a escolha, ainda assim a escolha não é pela injustiça, não é pelo estado de injustiça. Não é assim, você diz, não, olha, ou você vem aqui e trafica com a gente, ou nós vamos te dar na cabeça agora. Bom, tá bom. Vale a injustiça menor. Mas primeiro, você não dá um consentimento íntimo a essa associação e você espera sair dela o quanto antes. Tá claro, hein? É claro que pode acontecer de você entrar no negócio obrigado assim, e aí você mudar, você se tornar outra pessoa. Então, você mesmo se tornar uma pessoa mais injusta. Tá claro, hein? Porque normalmente, nem os traficantes, quando se associam, eles se associam para se injustiçarem uns aos outros. Tá claro, hein? Que essa é uma diferença permanente, é uma diferença constante nas associações humanas. É certo que cada lobo da alcateia, que não é o chefe, que não é o lobo alfa, se pergunta se não seria melhor se ele fosse o lobo alfa. Claro, todo dia. Se acontece alguma coisa e ele lembra, puxa, seria muito melhor se eu fosse o chefe aqui. É evidente. Mas ele não se pergunta se o certo é que ele fosse o chefe aqui. Está claro, hein? Quer dizer, essa ideia não passa pela cabeça dele. Está claro, hein? Mas a gente não. De qualquer grupo que a gente participa, de tempo em tempo acontece alguma coisa que a gente pensa, não, o certo seria que fizesse de tal outro jeito. E não o melhor para mim, não sempre é o melhor para mim. Às vezes o certo pode coincidir com o melhor para mim. Mas o fato é que esta ideia corre na nossa mente o tempo todo. Está claro, hein? Então, uma das características da vida política vai ser justamente que ela é sempre idealmente regida pela ideia de justiça. Quando a gente diz idealmente aqui, quer dizer o quê? Quer dizer que simplesmente as pessoas, a maior parte das pessoas, prefere que a coisa seja justa. Necessariamente. Quer que aquela associação seja regida pela justiça. Está claro? E é por isso que todos, vocês podem reparar, todo e qualquer discurso político contém a palavra é justo, é bom para todos, a expressão é bom para todos, que substitui muitas vezes simplesmente a palavra justo. Não é isso? Vocês nunca vão encontrar um discurso político dizendo que o motivo para aquela ação é porque é melhor para mim, ou melhor para esse grupo, e o resto cala a boca. Não é isso? Quer dizer, todo discurso político é um discurso de justificação de algo. Por quê? Simples. Porque essa é a nota característica da vida política e das associações políticas. Porque num grupo humano qualquer, se você chegar e falar, olha, isso aqui a gente tem que fazer porque é justo. Como dizer todo mundo que é justo, que aquilo é justo, pode ter lá um ou dois que vai falar, e daí? Dane-se a justiça, eu não quero o que é justo, eu quero que é bom para mim. E aí todos os outros vão bater nele. Está claro, hein? O que acontece é a diferença então entre a alcateia e a associação humana é que assim, na alcateia também as pessoas batem uma na associação humana, as pessoas batem uma nas outras até chegar a uma conclusão. Mas elas batem umas nas outras até elas chegarem à conclusão do que é justo. Geralmente é assim. Elas não batem uma nas outras até descobrir quem é o chefe.
até elas chegarem a um consenso sobre o que é justo. Está claro, hein? O que aconteceu? Simples. O que parece borrar isso um pouco é o fato de as associações políticas serem muito grandes. As sociedades políticas serem imensas. Elas envolverem milhões de pessoas. Está claro, hein? Então a gente pode ter uma impressão das coisas. Quer dizer, você pode ter uma impressão da vida política vendo só os discursos políticos, ou os discursos de caráter político, mesmo que não seja feito por um político profissional. Aí você vai ter uma impressão da vida política. Outra coisa é você examinar, não, peraí, o que visam esses discursos, certo? E qual é o efeito real deles sobre as pessoas. E quais são os traços comuns. Você quer entender o que é a vida política? É isso. Você pega todas as facções políticas, todas as forças políticas em jogo, diferentes em jogo, numa situação, e veja o que há de comum entre elas. A primeira coisa que você vai notar é isso. Olha, todo mundo está tentando justificar alguma coisa. Está claro, hein? A ideia nunca é dizer o seguinte: olha, eu estou fazendo um negócio aqui, certo? E todo mundo vai ficar contente. E por isso vocês devem votar em mim. Isso não existe. Sempre que você faz alguma coisa, alguém vai ficar contente e algum outro vai ficar descontente. Está claro aí? Mesmo quando o público é só você. Quando o objeto todo, o sujeito vai ser modificado com acesso a você também. Às vezes você vai ficar contente, às vezes você vai ficar descontente. Está claro aí? Quer dizer, então não existe uma melhora geral da satisfação dos desejos com nenhuma ação política. Você pode melhorar a satisfação dos desejos desses aqui e piorar daqueles ali. Só tem uma coisa que numa ação política você pode efetivamente dar para todos: justiça. O único bem que pode ser oferecido numa ação política é o bem que visa todos os membros da agremiação, todos os membros da associação. Está claro, hein? Então é por isso que os políticos não tentam convencer as pessoas de que se eles forem eleitos, se eles fizerem o que eles quiserem, a vida será mais divertida. Só mais justa? Exatamente. E se ela for mais justa, você vai ter menos problemas para levar uma vida divertida. Mas o benefício no campo da satisfação dos desejos é indireto. Está claro isso aí? Então a ideia central é justamente a ideia de justiça. Está claro isso aí? A característica fundamental da justiça é que de todos os bens fundamentais, a justiça é a única que, por definição, é um bem comum. É um bem que pertence a mais de um. Mesmo quando o sujeito usa justiça no sentido de Platão, a justiça seria então a correta ordem, a reta ordem dos elementos internos da constituição de um ser. Não sei se vocês lembram disso aí na República. Então ele está falando da sociedade, mas ele está usando a analogia da alma humana. Ele fala, olha, então na alma humana tem 3 princípios diferentes. Tem o princípio inteligente, tem o princípio vigoroso e tem o princípio passivo, o princípio passional, dos desejos. Ele fala, ó, então ele compara, ele fala que em cada ser humano, dentro do ser humano tem um monstro, com milhares de cabeças, que são os desejos. Certo? Tem um leão que detém força, certo? E tem um homem que tem inteligência. E aí ele fala que nessa pessoa que é constituída desses 3 elementos diferentes, ele diz, olha, para cada uma das partes existe uma virtude, ou uma qualidade que a torna mais perfeita. Certo? Então, para a parte inteligente, para o homem que está dentro da alma do sujeito, é a prudência ou sabedoria. Para o leão é o vigor ou a fortaleza, a força. Certo? Para o monstro é a temperança. E ele fala, e essas 3 virtudes, e a correta hierarquia entre essas 3 partes, certo? É a justiça. A justiça é a presença dessas 3 qualidades, certo? E o uso hierárquico correto delas. Ele vai falar, nesse caso aqui, a justiça é que, por meio do leão, o homem governe o monstro. E o homem use a força do leão para governar o monstro. E isso é justiça. Mesmo, então, quando você está falando de um
dos elementos internos, da constituição interna de um sujeito, você está falando de um bem para mais de um. Certo? Porque o que acontece? A justiça, então, é um bem que se agrega às três virtudes de cada uma das partes e que leva cada uma dessas partes ao máximo possível da sua realização. Já não basta que na inteligência ele tenha sabedoria, na vontade ele tenha a fortaleza e nos desejos ele tenha a temperança. É preciso também que ele use a vontade, que a inteligência use a vontade para governar os desejos. Isso será um bem para os três, porque cada um deles então será levado ao seu fim próprio. Deu para perceber? Quer dizer, veja bem, a prudência é um bem só para a inteligência. A fortaleza é um bem só para a vontade. Se localiza na vontade. A temperança é um bem para os seus sentimentos, para os desejos. Mas a justiça é um bem para os três. Está claro? Então, quer dizer, mesmo quando a gente usa a justiça no sentido mais estritamente moral, ou no sentido da ordem ideal dos elementos que constituem um único ser, ainda assim a justiça não é um bem que pertence a um desses elementos constitutivos. Ela é um bem comum aos três. Está claro? Nenhum outro bem tem essa característica. Nenhum outro bem é efetivamente possuído plenamente por mais de um. Por si mesmo. Ela é uma relação correta, exatamente. Ela é uma ordem nas relações. De fato, ela é um bem que se encontra nas relações. Veja bem, não é o único bem que se encontra nas relações, mas é o único bem que se encontrado nas relações está plenamente possuído por ambos os relativos, ambos os correlatos. Está claro, hein? Então, existem inúmeros outros bens que a gente pode conceber que se encontram nas relações, mas eles não se encontram do mesmo modo, certo? Ou igualmente nos dois extremos, nos dois polos da relação. Está claro, hein? Existem outros bens que são de caráter semelhante. Por exemplo, suponha que duas pessoas estão discutindo uma tese para chegar a uma conclusão. Ora, o ato de discutir é formar uma relação temporária. Não é isso? Quer dizer, não dá para discutir, só tem um sujeito. Mas o bem dessa relação é chegar a uma conclusão sobre a tese. Mas quando chega a essa conclusão, acabou a relação. Não é isso? Quando as duas partes chegam a uma conclusão comum, acabou o debate, acabou a discussão. Está claro isso aí? Então, passa a ser um bem comum também, mas a relação já desapareceu. E o bem não existe enquanto se está discutindo, se está debatendo para chegar a uma conclusão. A conclusão só existe depois. Está claro aí? A justiça não, ela existe no próprio ato da relação. Está claro isso aí? Dá para perceber isso aí? Dá para entender então por que toda e qualquer ação política vai se proclamar como uma ação justiçadora ou justiceira. Está claro isso aí? Quando o sujeito não vai tentar justificar a ação política dele. Simples, quando a audiência já não tem mais nenhuma força política, já não tem mais nenhum poder político. Aí você não precisa justificar mais. Está claro, sim? Mas aí aquela audiência é quase parte do cenário. Não é isso? É que nem os políticos, é sabido no Brasil. Antes da eleição eles falam um monte de coisa, depois da eleição eles nunca mais falam com você. Por quê? Não quer saber mais. Você não faz mais parte do palco. Está claro isso aí? A partir do momento que ele é eleito, ele só se justifica com os seus pais. Mas é impossível conceber uma ação propriamente política, ou qualquer coisa política, que não envolva a ideia de justiça. Está claro isso aí? Quer dizer, mesmo que de modo completamente negativo. É possível que determinada força política tenha uma noção de justiça que é absolutamente perversa. Que não é senão, assim, profundo modo de injustiça. Está claro, hein? Quando a noção de justiça é falseada? Simples, a noção de justiça é falseada toda vez que você não leva em conta todos os membros reais da sociedade. Está claro, hein? Toda vez que um grupo qualquer, seja ele majoritário ou minoritário, a noção de justiça vai valer e se aplicar apenas àquele grupo,
a noção de justiça foi falseada. Está claro, hein? Não é que você não pode fazer ações políticas em defesa de um determinado grupo. Você pode, mas essas ações precisam ser ações de justiça. É evidente que você pode beneficiar determinado grupo, porque determinado grupo pode estar sendo injustiçado. Está claro, hein? Então assim, você pode inventar, não, vamos inventar aqui a licença maternidade. A licença maternidade é maior para a mãe do que para o pai. Então você está beneficiando determinado grupo. Mas isso não necessariamente contradiz a lei da justiça. Está claro, hein? Quer dizer, não é que não, você está dando mais justiça para as mães do que para os pais. E mais ainda para os pais e as mães do que para os não pais e mães. É outra coisa que você está dando a mais. Para tentar restituir a norma da justiça. Restabelecer a justiça. Não é isso? Está claro, hein? Deu para entender a diferença? Nem sempre que você beneficia um determinado grupo, você está sendo injusto. Ou você está violando a justiça. Mas para que você beneficie um grupo, é preciso que haja uma injustiça prévia. Uma injustiça anterior. Contra aquele mesmo grupo. Do mesmo jeito, para que numa ação política você possa legitimamente prejudicar um grupo, é preciso que aquele grupo esteja violando a norma da justiça. Está claro, hein? Segundo, uma ação política real, certo, tem as suas características de uma ação real. Ou seja, é preciso que ela funcione pelo menos durante algum tempo. Não é isso? Então não vamos inventar aqui uma lei de licença maternidade, mas você vive num lugar em que se as pessoas pararem, uma pessoa parar de trabalhar um dia, alguém morrerá de fome. Então é tudo muito bonito, mas não vai acontecer. Está claro, hein? Quer dizer, é preciso que as ações políticas tenham certa efetividade real. Que elas resolvam algum problema por algum tempo. Não é preciso que elas resolvam um problema indefinidamente. Está claro, hein? Poderia se dizer que acrescentar, não, ela tem que ter o propósito de manter a coesão do grupo. Mas a verdade é que o princípio de coesão de qualquer grupo humano é a justiça. Está claro, hein? Quer dizer, quanto mais justa for uma associação, mais os membros da associação quererão continuar ali. Está claro, hein? Agora vamos pensar o seguinte: qual a diferença entre a justiça como princípio de organização, que é o princípio de organização das associações humanas, e a força, por exemplo, que é o princípio na alcateia? A primeira diferença é que a força é um fenômeno externo, cuja manifestação externa é evidente. Assim, quer saber qual é o mais forte? Bota todo mundo para brigar e vamos ver que o último que ficar de pé é o mais forte. Está claro, hein? Mas a justiça é um bem interno. Ele é testemunhado apenas internamente. Está claro, hein? Existem até alguns autores que afirmam que, olha, a noção de justiça existe porque nós possuímos a linguagem articulada, porque nós podemos criar palavras. Não é que os animais não têm sentimentos de injustiça. É que como eles não podem expressar, eles não podem nomeá-los, eles não podem articular esses sentimentos e dar uma expressão para eles não podem dar um nome para aquilo, eles não podem desenvolver o conceito. Em certo sentido. Está claro, hein? Porque os animais são capazes de expressar seus sentimentos concretos, ou suas sensações. Mas como a justiça não é algo de concreto, quer dizer, o mesmo ato, concretamente, o sujeito veio lá e roubou o seu lanche, certo? Pode ter significados distintos em termos de justiça. Não é isso? Ele pode estar fazendo isso porque você roubou o lanche dele no dia anterior. Ele pode estar fazendo isso porque você roubou o lanche de um outro menor do que você. Certo? Ele pode estar fazendo isso só porque ele é mau. Ele pode estar fazendo isso porque ele tem alguma doença e ele não resiste. Não é isso? Quer dizer, a justiça ou injustiça não está na forma externa do ato. Está claro, hein? Quer dizer, não tem como você ver uma coisa, testemunhar uma ação de fora e dizer é justo ou injusto. Está claro, hein? Se você está testemunhando só a ação, você não sabe se é justo ou injusto. A gente não sabe qual a injustiça que teve anterior que gerou uma... Exatamente. A gente não sabe exatamente o que está
movendo realmente aquele ato. Tá claro isso aí? Quer dizer, você precisa descobrir qual é a força motiva, quer dizer, por que o que está movendo esse sujeito a fazer, qual é a força de intenção, que é diferente da força motiva, quer dizer, o que ele espera obter com isso, certo? E o que aconteceu antes, especialmente o que este sujeito que está sofrendo a ação do outro, o que este sujeito fez antes. Está claro isso aí? Quer dizer, a coisa mais marcante aqui é isso. Porque a justiça não está nas ações simplesmente, está principalmente nas respostas às ações. Na resposta à ação ou inação. Está claro, hein? Quer dizer, nenhuma ação por si é justa ou injusta, mas apenas enquanto ela é resposta a uma situação. Como, evidentemente, toda e qualquer ação humana é resposta a uma situação, seja uma situação existencial, seja uma situação de ação, seja uma situação de inação, ou ela é resposta a uma ação ou uma inação. Toda e qualquer ação humana. Toda e qualquer ação humana ou é justa ou injusta. Está claro, hein? Mesmo que o sujeito não esteja consciente do fato da sua ação ser uma resposta à situação. Está claro, hein? Você pega lá, tem lá uma criancinha de 4 anos, 3 anos de idade, ela vai lá e toma o brinquedo da outra criancinha de 3 anos de idade. É muito difícil que aos 3 anos de idade ela tenha alguma noção real do que significa propriedade, etc, etc. Não é isso? É muito difícil também que sempre que uma criança de 3 anos pega o brinquedo da outra de 3 anos, ela está querendo prejudicar o outro. Às vezes ela quer, porque as crianças não são tão inocentes quanto as pessoas dizem. Isso é uma superstição. Basta observar as crianças e ver que algumas são mais inocentes e outras são menos. E nenhuma delas é inocente em todos os casos. Nenhuma. Se tiver uma, assim, não, opa, peraí, vamos botar essa aqui num mosteiro porque ela vai ser o grande santo da nossa geração. Então, nem sempre ela quer prejudicar o outro, ela só queria pegar o brinquedo. Mesmo que então não houvesse nenhuma intenção maligna subjetiva, certo? De fato ela foi lá e cometeu uma injustiça. Ela já cometeu uma injustiça. Está claro isso aí? Por quê? Porque a outra pegou o brinquedo primeiro. O brinquedo estava ali para todos, a criança A foi lá e pegou, a criança B foi lá e tomou da criança A. Vocês já viram esse ato acontecer entre crianças? Acho que todo mundo que já viu crianças já viu esse ato acontecer. Não é isso? Veja bem, que você não precisa estabelecer essas regras. A criança que pegou o brinquedo primeiro, brinca com o brinquedo e acabou. Você não precisa pensar essas regras para elas estarem lá. Está claro, gente? Então, isso é interessante e importantíssimo acerca do conceito de justiça. Quer dizer, a justiça, ela sempre é um fenômeno que se dá entre um corpo de normas inexpresso e permanente e um corpo de normas expressas e impermanentes. As regras que a gente cria depois, as regras que a gente cria, que são posteriores à justiça e que são necessariamente, certo, atos conscientes, necessariamente promulgadas e conhecidas, certo, elas são posteriores ao fenômeno da justiça e injustiça. Quer dizer, existem normas que são, por definição, posteriores à ação humana e, portanto, à justiça ou injustiça. E outras que são, por definição, anteriores e que sempre estão lá. E a justiça ou injustiça de um ato simplesmente explicita a existência dessas normas. Está claro isso aí? Não é assim, não, algum dia alguém inventou a lei ou a norma. Olha, a criança que pegar o brinquedo primeiro continua brincando com ele. Ninguém inventou essa norma. Ela estava lá. Sempre. E você percebeu essa norma quando a primeira criança B tomou o primeiro brinquedo da primeira criança A. Aí você se deu conta de que a norma estava lá. Está claro isso aí? Por que essa norma estava lá? Simples. Porque é impossível que as crianças de 3 anos desenvolvam um conceito justo de propriedade. Está claro isso aí? Então, os brinquedos que estavam lá, certo, são propriedade comum das crianças. Efetivamente. Está claro isso aí? Como o pátio é propriedade comum dos detentos. Ou a sala de recreação do hospício é propriedade comum dos loucos.
Por que essa propriedade é comum? Porque é impossível que esses grupos desenvolvam uma noção justa de propriedade, uma noção adequada de propriedade. O louco não consegue porque é louco, o detento não consegue porque é mau, e a criança porque é criança, porque é incompetente. Está claro isso aí? Quer dizer, é impossível que elas realmente possuam propriedade. Você entendeu? Isso quer dizer que as normas da justiça, elas derivam do quê? Do quadro real das circunstâncias. Elas são uma dimensão desse quadro. E que a gente percebe quando na ação humana uma pessoa se confronta com outra. Isso é extremamente importante porque hoje, pensa-se, é muito comum a gente pensar, não, que é assim, a gente decide uma norma e aí a partir daí é justo cumprir essa norma. Não, só é justo cumprir essa droga de norma se ela, certo? Quando você cumpre ela, se destaca da realidade a justiça dela. Se evidencia a justiça dela. Senão, não. Está claro assim? Se tudo fosse uma questão de convenção, não existiriam leis injustas. E, portanto, seria sempre injusto combater as decisões do Poder Legislativo. Sempre por definição. Mas nós sabemos que não é sempre por definição injusto combater as determinações do Poder Legislativo. Não é assim? Bom, a gente sabe que às vezes é injusto não combater. Está claro assim? Então é extremamente importante perceber isso. Que por trás da ação humana, e realmente por trás, quer dizer, existe toda a dimensão das normas e princípios que determinam a justiça ou injustiça de um ato. Do mesmo jeito que, por exemplo, por trás de qualquer fenômeno físico, existe um conjunto de normas, ou regularidades, proporções e equações que rege aquele fenômeno e que faz com que ele seja tal como ele é. Está claro isso aí? Dá para perceber isso aí? Que as regras sempre e necessariamente estão lá. E que um ambiente justo, veja bem, não existe, já vamos descartar a ideia do ambiente absolutamente justo. Certo? Em que assim, as pessoas são tão contemplativas e espirituais que elas não precisam agir, elas repousam no seu próprio ser e elas pressentem aquelas normas que estão por trás da ação humana. Todas as pessoas. Certo? Todas as pessoas são o Ramana Maharshi. Elas sentam na floresta e chegam assim ao absoluto. Todos. Então vamos excluir a existência dessa sociedade. Certo? A sociedade mais justa é aquela em que as normas criadas a posteriori guardam uma proporção com as normas que existem antes da ação humana. De modo que as normas, certo, criadas depois da ação humana, certo, convencionadas depois da ação humana, sirvam de indicação para o sujeito de quais são as normas que estão por trás da ação humana. Está claro, hein? É por isso que em nenhum sistema jurídico a ignorância da norma justifica a ação. Isso é um traço universal. Ah, mas eu não sabia que tinha essa lei. Bom, bem, meu filho, não sabia, devia saber. Quer dizer, os sistemas jurídicos adotam essa postura, por quê? Por que não? Porque por trás da ação humana existe norma. E as normas que nós estamos criando aqui simplesmente visam, certo, a otimização, a máxima aplicação daquelas normas que antecedem a ação. Né? Quer dizer, um sistema jurídico que fosse, por definição, nominalista ou positivista, dizer, não, as normas são puramente convencionais ou criadas, não teria o direito de dizer que a ignorância não justifica. Porque é perfeitamente razoável que você ignore a opinião de um outro, que você não saiba qual a opinião do outro sobre o que é justo ou injusto. Não é isso? Você não pode ficar todo dia se informando sobre as opiniões de um grupo que às vezes vive muito longe sobre o que é justo ou injusto. O que valida essa postura é a ideia de que aquele grupo representa a consciência dessas normas que estão por trás da ação humana. Está claro, hein? É por isso que também em todos os povos primitivos as leis são sagradas. As leis são sagradas por quê? Porque elas são semelhantes, as leis nesse sentido, elas são semelhantes aos ritos ou às ações espirituais. Elas revelam algo oculto. Elas revelam um aspecto da realidade que afeta a sua vida, né? Está plenamente presente na sua vida, mas que é oculto. Está claro, hein? E é por isso que essas leis eram sempre preservadas por meio de, não, vamos aqui guardar esse objeto simbólico que representa isso aqui. É por causa dessa consciência.
que uma lei só é lei de fato porque ela revela esse fundo normativo da ação humana que só aparece para o sujeito individual na medida em que ele vai agindo ou testemunhando ações de outros. Tá claro, hein? Vamos fazer um minuto de pausa para descobrir se tem café.